Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Nosso agradecimento a todos que plantaram uma semente de fé, possibilitando a execução desse trabalho, e também das obras ribeirinhas no Amazonas, África e no estado da Bahia. E a Cruzada Evangelística Jesus é o Caminho. Que Deus te abençoe ricamente. Seja você também um abençoador. Vamos para a mensagem de hoje? Kent Reagan. A fé para finanças só com uma palavra. Em Marcos capítulo 11, versículos 23, está escrito: Porque em verdade eu vos digo que, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Já estudamos o aspecto do dizer em Marcos capítulo 11, versículos 23. Agora, porém, quero distinguir entre dizer e orar. Note, por exemplo, que a palavra orar não é mencionada em Marcos capítulo 11, versículos 23, mas a palavra dizer certamente é mencionada. Passemos agora a ler Marcos capítulo 11, versículos 24. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebestes e será assim convosco. O sexto tema desse estudo da fé é este: a fé pode funcionar por dizer, sem orar. Marcos capítulo 11, versículos 23, não disse nenhuma palavra a respeito de orar ou da oração. É certo que a fé opera na oração. Mas quando você ora por uma coisa, ainda precisa falar que a recebeu. Examinemos Marcos capítulo 11, versículos 23 mais de perto. Aqui vemos a fé operar sem oração, simplesmente dizendo o que crê. Qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que neste versículo, Jesus não disse que a pessoa receberá tudo quanto orar, mas tudo quanto disser. Esses dois versículos, Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, são o texto bíblico que me tirou do leito da enfermidade há 55 anos. Assim, recebi cura para meu corpo, que estava quase totalmente paralisado, havendo também uma enfermidade incurável no sangue e duas doenças orgânicas graves no coração. Por isso, insisto muito nesse texto e, obviamente, é a pura verdade, pois Jesus que assim o disse e assim é. Foi uma combinação entre os dois versículos que me curou. Conforme falei, quando você ora, ainda precisa dizer. E no meu leito de enfermidade, foi depois de ter orado que disse. Creio que recebo a cura. Veja bem, primeiro eu orei, depois eu disse, creio que recebo a cura. Comecei a falar em voz alta e não meramente pensar e criei na minha cura, e foi então que comecei a me recuperar e sumiram todos os sintomas. Jesus não disse: qualquer que pensar terá o que pensou, mas qualquer que disser, tudo o que disser lhe será feito. Comecei a dizer em voz alta no meu leito: creio que recebo a cura do meu corpo e especificamente o que cria. Comecei a dizer: creio que recebo a cura dos defeitos do coração, da paralisia e da enfermidade no sangue. E, finalmente, para não omitir nada, creio que recebo a cura desde o alto da minha cabeça até as solas dos meus pés. Minha fé era nesse sentido e assim também falava. Jesus disse que podemos receber o que dizemos. E quando comecei a dizer assim, todo o sistema de deficiência física sumiu na hora. Todos os sintomas. E fiquei fora da cama, em pé no chão, completamente curado. Não garanto que todas as manifestações de cura sempre virão tão rapidamente assim. Mas outro texto na Bíblia diz: conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Aqui se refere à confissão da fé e não à confissão do pecado. O pecado confessado deve ser esquecido, assim como Deus o esquece. Hebreus capítulo 8, versículos 12, capítulo 10 e o versículo 17.
Tendo Deus perdoado o pecado, não devemos ter por motivo ficar lembrando, relembrando e confessá-lo de novo. Deus disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías capítulo 43 e o versículo 25. A confissão que você deve conservar firme é a confissão da sua fé. Muitas vezes tive que me conservar firme no tocante a várias coisas que confessara que crera que receberia. Às vezes levava dias para a resposta vir, e às vezes levava semanas ou até mesmo meses. Certa vez esperei 4 anos até a resposta vir, mas veio. Louvado seja Deus, nunca deixei de receber. Pessoalmente, sempre tomei minha posição em Marcos capítulo 11, versículos 23. Achava melhor dizer e não apenas orar. Simplesmente falava o que acreditava segundo Marcos capítulo 11, versículos 23. Refiro-me à parte da fé que envolve o dizer, quando o assunto é meu e não de outras pessoas. Quando outra pessoa está envolvida, a sua vontade e aquilo que ela crê tem a ver com o assunto. Mas eu, individualmente, firmo-me mais em Marcos capítulo 11, versículos 23. Sempre tenho dito conforme o que acredito segundo a palavra. Você sabia que esse princípio pode ser usado em suas finanças? Sim, usando a sua fé para as finanças, você terá êxito. Pessoalmente, faz anos que não orei mais pedindo dinheiro e nunca fiquei sem. Nunca oro a respeito do dinheiro, mas sempre digo: o dinheiro virá e ele vem. Louvado seja Deus, ele sempre vem. Certa vez, há muitos anos, precisava de US$ 1.500 até o início do mês. Disse, portanto, antes do dia 1º do mês que vem terei os US$ 1.500. Continuava dizendo assim, em várias ocasiões, na oração, só repetia a mesma afirmação. Antes do dia 1º do mês que vem, terei os US$ 1.500. Pois bem, chegada aquela data, eu tinha os US$ 1.500, US$ 80 a mais do que eu reivindicara. Ouvindo hoje, nos dias atuais, US$ 1.500 pode parecer pouco, mas naquela época era muito dinheiro. Foi o Senhor que me ensinou como aplicar a minha fé às finanças. Levei anos para perceber o fato. Como moço batista, tinha sido salvo e, depois de curado pelo poder de Deus, eu não sabia como aplicar o conhecimento em outras áreas. Mas nunca pensei em usar a minha fé além da salvação e da cura. Muitas pessoas que foram salvas nunca pensaram em usar a sua fé além de crerem em Deus para a salvação. Mesmo na oração, não empregam a sua fé. Sempre estão lutando, mendigando, chorando, uivando, arranhando e forçando, e nada recebem. Permanecem derrotadas. Não sei por quê, mas no início do meu ministério, trabalhava na obra durante vários anos e nunca possuía nada, porque não confiava em Deus quanto a receber muita coisa material ou financeira. Meu último pastorado durou de 1946 até 1949. Minha igreja sustentava-me muito bem como pastor. Era uma época em que situações assim não precisamos ter muita fé. Simplesmente esperávamos que a igreja cuidasse da situação e a igreja cuidava de nós. Mas o Senhor falou comigo e saí da igreja e fui para o campo evangelístico. E o primeiro ano foi difícil. Levei a situação ao Senhor em oração e falei: Senhor, fiz segundo o Senhor ordenou. Não havia sombra de dúvida quanto a isso. Se tivesse havido, eu teria aproveitado a mínima sombra de dúvida para ficar na igreja, ao invés de sair para um ministério itinerante. Sabia perfeitamente bem que estava dentro da vontade de Deus. E alguém disse: se você estiver na perfeita vontade de Deus e estiver disposto e obediente, tudo vai se dar muito bem com você. E Deus suprirá todas as suas necessidades. Mas ainda precisamos exercer a fé. Sem fé, mesmo estando na perfeita vontade de Deus, nem tudo dará certo. Vou repetir essa frase.
Precisamos estar na perfeita vontade de Deus, mas ainda precisamos exercer a fé. Sem fé, mesmo estando na perfeita vontade de Deus, nem tudo dará certo. Precisamos nos apropriar daquilo que nos pertence. Alguns pensam que as bênçãos cairão sobre nós automaticamente, como goiabas maduras caindo de árvores, mas não é assim. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Deus é um Deus de fé. A fé inclui sobre as bênçãos. Sim, a fé inclui todas as bênçãos e a fé influi sobre as bênçãos que você recebe ou deixa de receber da parte de Deus. Levantei a minha contabilidade e apresentei as cifras ao Senhor em oração e falei: aqui está o tanto quanto entrou nesse ano que se encerra. Se tivesse ficado com a igreja, e eu queria ter ficado com a igreja, teria recebido mais de $1.200. Além de receber $1.200 a menos, tive que pagar aluguel para minha família enquanto viajava. Antes, tinha direito a uma casa pastoral mobiliada, com as despesas de água, luz, gás e telefone pagas. Além do mais, tínhamos alimento em maior quantidade, pois muitas pessoas nos traziam gêneros alimentícios quando vinham à igreja. Às vezes, saíamos para fazer visitas e, ao voltarmos, víamos que alguém tinha deixado nossa geladeira cheia de mantimentos. As pessoas naquela igreja eram muito bondosas conosco. Essas ofertas em comida cobriam metade das nossas despesas alimentícias. Continuei falando com o Senhor. Tu dissestes: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Estou certo de que não estou comendo o melhor, nem estou usando o melhor. Se queres que comamos o melhor, também queres que usemos o melhor. E comer o melhor desta terra, por certo, inclui o suprimento de todas as nossas necessidades. Acrescentei: se queres que comamos o melhor e usemos o melhor, também queres que guiemos o melhor. Nunca na vida tive um carro novo, e o carro velho que tive esse ano chegou ao fim da sua utilidade. O carro ficou em condições tão ruins que o vendi como ferro velho, sem receber dinheiro suficiente para pagar as 3 últimas prestações. Fiquei devendo 3 notas promissórias e o ferro velho pagou o suficiente para cobrir os juros que devia, mas nada para quitar a dívida. Só deu para comprar algumas roupas escolares para as crianças. Falei ao Senhor: meus filhos não têm o suficiente de roupas nem de comida, mas tu dissestes: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Veja, aprendi que nós devemos praticar o que nós pregamos. Orei e jejuei durante 3 dias no tocante a esse assunto, e no terceiro dia o Senhor me falou dizendo: seu problema é que você não pratica o que você prega. Achei que esse foi um golpe duro contra mim e procurei me defender conforme qualquer pessoa faria e respondi: Senhor, pratico mesmo o que eu prego, eu vivo isso. Disse o Senhor: seu problema é que você prega a fé, mas não a pratica. Meu Senhor, respondi, sempre pratico a fé, sempre tenho recebido a cura divina, desde aquela vez quando eu era um jovem batista. Nunca realmente cheguei a ficar doente desde então, porque pela fé recebi a cura imediatamente ou uma melhoria instantânea. Quando as despesas médicas só gastava R$ 37,50 com nossos filhos, quando quem nasceu, o médico cobrou 25 centavos, sem desconto, mas quando nasceu nossa filha Patty, o médico me cobrou $12,50, com um desconto de 50% que oferecia a todos os pastores. Não me entenda mal, sempre levamos nossos filhos para os exames médicos quando tinha idade escolar, mas nunca tinham nenhuma enfermidade e por isso o médico nada cobrava.
Dava-lhes as vacinas necessárias para frequentarem a escola, mas não tinham problemas com a saúde. Me lembro que, quando Ken estava com 12 anos de idade, ficou com cachumba durante 45 minutos. Oramos e a enfermidade foi embora. Voltou para a escola do dia seguinte. Muitas vezes pensamos que alguns problemas surgem obrigatoriamente, mas não precisamos ficar com eles. Criamos nossos filhos, portanto, para andarem na saúde divina. Usava a minha própria fé para confiar em Deus pela cura dos meus filhos quando eram pequenos, mas ao ficarem um pouco maiores, tinham que confiar em Deus por conta própria. Já não me cabia mantê-los na saúde com a minha própria fé. Mencionei esse fato diante do Senhor e lhes disse: é certo que você pratica a fé quando se trata da cura divina, e isso é muito louvável, mas você nunca foi além disso na sua fé. O Senhor me disse: a fé é a mesma em todos os âmbitos e em todas as áreas. Mas você emprega a fé somente em se tratando da salvação, do batismo no Espírito Santo e da cura divina. Mas a fé é a mesma também na área financeira. E o Senhor continuou: se você precisasse da cura para o seu próprio corpo, você a reivindicaria pela fé, sairia para proclamar publicamente que você foi curado e continuaria as suas pregações. E muitas vezes, no passado, todos os sintomas desapareciam enquanto eu pregava. Você precisa fazer a mesma coisa quando se trata das finanças, disse o Senhor. Está bem, Senhor, respondi, vou fazer assim. Veja, você precisa, para receber as bênçãos de Deus, estar disposto e obediente. E em seguida, o Senhor disse: temos aqui algo que está prejudicando sua fé nesse assunto. Veja o texto que você me citou. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Às vezes, somos levianos na nossa maneira de colocar diante de Deus as suas promessas, mas não há dúvida de que Ele as cumprirá com certeza, se formos fiéis. E esse versículo que citei refere-se a estarmos dispostos e obedientes. O Senhor me disse então: o texto fala em estar disposto e também obediente. Ora, você tem sido obediente, mas sempre ressalta que está agindo em obediência a mim. Mas a verdade é que nem sempre tem estado totalmente disposto. Posso lhe dizer que me tornei disposto imediatamente, querendo, desejando, no íntimo fazer a vontade de Deus. Dentro de 10 segundos eu disse: Senhor, eu estou disposto a partir de agora. Não me diga que leva muito tempo para ficar disposto, porque já sei como foi. Era só fazer um pequeno ajuste no meu íntimo e me tornei disposto, com bem-querer. Se muitas pessoas acham que essa boa vontade lhes custa muito tempo para adquirir, é porque são obstinadas e cabeçudas. Depois de fazer o ajuste para querer e ouvir, estar disposto e obediente, falei ao Senhor: agora estou com boa disposição, obediente. Sempre fui, mas tu me disseste assim. Mas, estando também disposto a cumprir as exigências. Agora, pois, estou pronto para comer o bem da terra, graças a ti. E o Senhor disse: sei que você está disposto, e agora vou lhes dizer o que você deve fazer. Primeiro, nunca mais ore pedindo dinheiro, da maneira como você tem feito. Não é o Senhor que me proibia de orar, mas não queria que eu orasse a respeito do dinheiro daquela maneira. A oração é, afinal de contas, um assunto que muitas pessoas compreendem mal. Alguém disse que o louvor é o tipo mais sublime de oração, pois a oração é realmente ter comunhão com Deus. Quando, pois, você está louvando a Deus, está orando no sentido mais perfeito. E isso é a verdade. Muitas vezes, porém, o que chamamos de oração não é realmente oração. Pelo contrário, pensamos em termos de quanto queremos pedir para nós mesmos ou talvez também em favor de um parente muito próximo, e pensamos que isto é oração. Depois do Senhor me repreender quanto às minhas próprias orações, perguntei a ele como deveria fazer, e ele me explicou: o dinheiro que você necessita está aqui embaixo na terra, não está em cima no céu.
Não vou fazer chover dinheiro do céu, pois coloquei na terra tudo quanto você necessita. Criei todos esses bens e não os criei para o diabo com a sua turma. Muitas pessoas pensam: você não deve possuir nada se estiver vivendo para Deus. O cristão deve passar pela vida com as roupas e sapatos se desfazendo de velhos e rotos. Deve ser um morre e não morre, cheios de lamúrias. E, alegadamente, esse é um sinal de humildade. Isso é o que as pessoas dizem. Veja, isso não se trata de humildade, é um sinal de ignorância da palavra de Deus. É um sinal que a pessoa não conhece a palavra de Deus. Deus me disse: leia na minha palavra, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias, as milhares sobre as montanhas. Pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém é meu. Salmos capítulo 50, versículos 12 e minha é a prata e meu é o ouro. Ageu capítulo 2 e o versículo 8. Tudo é meu porque eu o criei, e não o criei para mim, mas para meu homem Adão. E falei: Adão, dou a você domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 e o versículo 28. E o Senhor continuou: originalmente, Adão deveria dominar sobre este mundo. Tinha o domínio sobre os animais e as milhares de animais que estão em todas as regiões, sobre o ouro e a prata, e sobre o mundo e tudo quanto nele existe, e tudo quanto ele contém. Adão, porém, cometeu alta traição e entregou tudo a Satanás, e foi assim que Satanás se tornou o Deus desse mundo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: chamando Satanás de Deus desse mundo, e ele está dominando o mundo porque Adão lhes entregou essa autoridade que Deus lhes dera, e assim traiu a Deus. Posto que Satanás domina o mundo, também domina o ouro, a prata, o gado e tudo mais através de pessoas. Jesus, porém, veio para nos redimir das mãos do inimigo. Aleluia! E em nome de Jesus temos a autoridade de reivindicar qualquer soma que necessitamos. O Senhor me disse: reivindique em nome de Jesus o dinheiro que você precisa. Diga: Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro, pois é Satanás e não eu que não deixa o dinheiro necessário chegar até você. Não sou eu quem impede que você alimente e vista adequadamente os seus filhos. E vi tudo. Recebi luz sobre o assunto, louvado seja Deus. Lembro-me que, quando pela primeira vez eu pus em prática o que o Senhor me mostrara, eu fiz isso com temor e tremor. Na ocasião em que eu recebi essa revelação, estava dirigindo reuniões de avivamento, numa igrejinha no sul do Texas. Pregara lá no ano anterior e me tinham dado uma oferta de $57 e 45 centavos por semana. Isso faz mais de 50 anos. Entendi que, se a igreja achava que essa oferta semanal era adequada, só Deus poderia me ajudar a custear as minhas despesas. A igrejinha tinha poucos membros e achavam a soma boa, muito boa, para um pregador. Falei ao Senhor, portanto, está certo, vou pôr em prática essa orientação bem aqui nessa igreja. Estou reivindicando $150 nessa semana. A igrejinha tinha poucos membros e achavam a soma bem boa para um pregador. Falei ao Senhor, portanto, está certo, vou pôr em prática essa orientação bem aqui nesta igreja. Estou reivindicando $150 essa semana. Eu sabia que, se eu sugerisse que a igreja pagasse $75, os membros teriam um desmaio. Se sugerisse $100, diriam: isso seria um milagre. E se falasse $150, diriam que o próprio Deus não conseguiria levantar tal soma, muito além da imaginação deles. Bem, sabia também que, se eu contasse ao pastor que estava confiando em receber tanto dinheiro, ele ficaria assustado. Falei-lhes, portanto, durante as reuniões, não faça apelos por dinheiro. Não pergunte quem estaria disposto a contribuir tanto ou tanto. No passado, o pastor gastava muito tempo levantando ofertas
quando a igreja estava com pouco dinheiro em caixa. Falei-lhes: é só passar o prato das ofertas entre a congregação e deixar cada um contribuir conforme quiser. Mantive firme a minha confissão, portanto, e dizia: Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro. E depois de algum tempo, o pastor me pediu para continuar durante a semana seguinte. O Senhor me mandou ficar 10 dias ao todo e mudei o meu cálculo. Agora, Senhor, em nome de Jesus, estou crendo que receberei $200 pelos 10 dias. Terminado tudo, o pastor me entregou a oferta, que chegou a $240,15. E eu disse: que bênção, que maravilhas. E o pastor disse: é a maior oferta que já levantamos. Não compreendo, nem calculo como isso aconteceu. Fui pregar em outra igreja que não era muito grande, tinha uns 90 alunos da escola dominical, mas no culto do domingo à noite apareciam mais algumas pessoas. E falei ao pastor: não insista para a congregação contribuir bastante. É só passar o prato das ofertas e deixar cada um dar segundo o seu coração. E assim, completada a minha primeira semana na igreja, ele me entregou as ofertas levantadas, dizendo: irmão Kenneth Hagin, nunca demos tanto dinheiro a ninguém. Sabe quanto levantamos para você nessa semana? Passou de $280. Nossa média é $90 por semana. E o pastor continuou: certa vez veio pregar um pastor que estava em dificuldades financeiras para pagar algumas contas. Levantei-me diante da congregação e tive que fazer um apelo que durou 45 minutos para finalmente conseguir uma contribuição de $140 pela semana da duração das conferências dele. E dessa vez nos surpreendemos. Não falei uma só palavra e você recebeu mais de $280. Não entendo mesmo. Está tudo bem, irmão, respondi. Estou entendendo muito bem. Naqueles tempos, tive algumas das experiências mais incomuns na área das finanças que eu já vi em toda a minha vida. E experimentei as bênçãos de Deus nas situações mais impossíveis, porque a palavra de Deus funciona. Veja, gosto de fazer algumas coisas para comprovar o que aprendo da parte de Deus e da sua palavra. A Bíblia diz: julgai todas as coisas, retende o bem, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Quando, por exemplo, aprendi essa verdade a respeito das finanças, tive que comprová-la primeiramente na minha vida. Estava no fundo do poço, por assim dizer, mas louvado seja Deus, fui subindo e saindo a partir de então, e não parei de subir. Depois que o Senhor me mostrou como se suprem as minhas necessidades, comecei a entender melhor alguns aspectos da parte da fé que envolve o dizer. Voltei daquelas reuniões e disse à minha esposa: querida, estamos morando nesse apartamento com 3 cômodos pequenos. Precisamos de um lugar melhor para nós. Meu sogro já passara dessa vida longa e ativa para estar com Jesus. E a minha sogra dividia seu tempo entre nossa casa e a do filho dela. Falei à minha esposa: vamos arrumar uma boa casa para morarmos. Ela me perguntou: temos condições para isto? Comecei a dizer a ela o que o Senhor me dissera. Assim ela disse: sim, conseguiremos. Deus fará isso por nós. Alugamos, portanto, uma casa de 3 dormitórios. Depois da mudança, falei a Aureta: poderíamos comprar essa casa e as prestações seriam menores do que o aluguel. Pelo menos possuiríamos algum bem com valor financeiro. Nós a reivindicamos, portanto. Saí e andei em derredor da casa, repetindo: todo lugar que pisar a planta do meu pé me pertence. Assim como está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vulo tenho dado. Josué capítulo 1, versículo 3. Naqueles tempos, 90% da minha vida era passada lá fora, viajando como evangelista. Às vezes, até mesmo pregava 50 ou 51 semanas das 52 semanas do ano. Ficava de folga em casa na semana do Natal e voltava de novo para a estrada já no começo do ano. Falei à esposa: converse com a dona da casa e descubra o quanto ela quer pelo imóvel.
Agíamos como se a casa estivesse à venda. Oreta escreveu. Escrevíamos cartas um ao outro todos os dias. A dona diz que não quer vender a casa. O marido dela levantara a casa para eles mesmos e fizeram instalações muito especiais. Tinham saído de mudança por causa do emprego dele, mas pretendiam voltar para casa em outro momento. Não desanimei com isso, respondi a Aureta. Ela quer vender, só que ela não sabe disso. Depois de 2 ou 3 meses, a mesma pergunta foi feita à dona da casa. A mesma resposta, a mesma reação. Escrevi à minha esposa: vou dirigir uma campanha de reavivamento mais perto de casa. Seria bom nos reunirmos com a proprietária. Poderei ir lá falar com ela depois do culto da manhã e trataremos do negócio. Oreta foi ver a proprietária de novo e me telefonou. Pedi uma reunião de negócios, mas ela disse que não se interessava. Respondi: não se preocupe, estão interessados, mas ainda não sabem disso. Bem no dia seguinte, a minha esposa telefonou dizendo: querido, tenho uma boa notícia. A proprietária me avisou que ela e o marido resolveram vender a casa. Comentei: faz quase um ano que estou falando e dizendo e sabendo sobre isso. E Oreta disse: combinei um encontro às 14h30. Concordei, amanhã chegarei em casa para almoçar depois do culto matutino. Em seguida, teremos o encontro com os proprietários da casa. No encontro, soubemos que outra pessoa estava querendo a casa e lhes ofereceu um preço bem alto, mais do que a casa realmente valia. E, por certo, foi esse o motivo que levou o casal a resolver vender a casa. Fomos aumentando nossa oferta até ficarmos $500 abaixo da soma oferecida pelo outro interessado. Naqueles dias, era uma soma considerável. Estava na hora de ir embora para o culto noturno e acabei dizendo: eu não gostaria que vocês ficassem fora da vontade de Deus. Eram crentes, mas sem a plenitude do Espírito Santo, mas receberam mais tarde a plenitude do Espírito Santo naquele mesmo ano. A mulher começou a rir e disse para o marido: querido, conte a eles o que você me contou. Mas ele disse: conte você. Pois bem, ela contou: somos cristãos e oramos juntos todas as noites antes de dormir. Nestas últimas 3 noites, depois de termos orado, meu marido tem dito: querida, alguma coisa dentro de mim está dizendo que a casa é daquele pregador com a sua esposa. E exclamei: vejam, é disto que estou falando. Odiaria ver vocês fora da vontade de Deus. E responderam: podem comprar a casa, já é de vocês. Aconteceu de modo semelhante a segunda vez que tivemos que comprar uma casa, e a terceira, e a quarta. Só dizíamos a palavra conforme Marcos capítulo 11, versículos 23. E nunca nos custou um tostão do nosso próprio dinheiro. Foi também assim que adquirimos nosso primeiro automóvel zero. Fui falando a cada pastor cuja igreja visitava como evangelista: vou comprar um carro zero perto do fim do ano, quando saírem os modelos novos. Qual modelo você vai comprar? Perguntavam. Ora, eu sabia que Deus queria que comprássemos do melhor da terra, e por certo que também guiássemos o melhor, e por isso respondi: vou comprar o melhor que estiver à venda. Perto do fim do ano, mais ou menos quando obtivemos aquela casa nova, fui dirigir uma campanha de reavivamento. Logo ao chegar à casa pastoral, falei ao pastor: vou comprar um carro novo enquanto estiver aqui. Espero que isso não vá escandalizar a igreja. Existem pessoas que, se orar a favor do pregador, dizem: Senhor, conserve-o humilde e nós o conservaremos pobre. E acham que estão fazendo a vontade de Deus. O pastor disse: não, minha igreja não achará ruim. Até mesmo poderemos ajudá-los a adquirir o automóvel. Qual tipo você vai comprar? Contei-lhes a marca e o modelo. E comentou: vou lhes dizer uma coisa. Um dos diáconos da nossa igreja tem um irmão que revende automóveis, exatamente daquele fabricante. Fui visitá-lo anteontem e vi um carro sendo descarregado ali
e tem todos os equipamentos que você está querendo. Falei. Parece ser exatamente o que eu estou procurando. Não pensei mais a respeito, mas uns 2 dias depois do início da campanha de reavivamento, o pastor me disse: entre no carro comigo e vamos juntos. E assim me levou ao revendedor. Ali, ele indicou: ali está o carro a respeito do qual lhes falei. Olhei e comentei: tinha esquecido de mencionar aquela cor, mas aquela é exatamente a cor que estava desejando. A lição que quero ressaltar nesse relato é: não somente a fé operará mediante a afirmação feita, mas também funcionará no seu coração, mesmo havendo dúvidas na cabeça. Muitas vezes, porque as pessoas têm uma dúvida na mente, imaginam: minha fé não vai surtir efeito, pois eu estou duvidando. No meu caso, toda vez que falava a um pregador, vou comprar um carro zero antes do final do ano, minha cabeça perguntava: onde você vai arrumar o dinheiro? Você nem conseguiria comprar uma galinha para comer no final do ano? Quando vi aquele automóvel à venda, a minha cabeça me deu muitos problemas o tempo todo. A cabeça disse: você sabe que mentir é pecado. E andou falando na frente desse pastor que vai comprar um carro. Agora, ele vai ver como você é falso e fingido. Você tem falado e pregado a fé e agora vai ficar com a cara no chão, porque não pode comprar o carro. Você não tem dinheiro e o seu carro velho já rodou 170 mil quilômetros. Ele precisa de retífica, tem defeito na transmissão e os pneus estão na última lona. Aquele seu carro não vale nada, vendido como ferro velho, nem valerá como entrada daquele carro zero. Você sabe muito bem que não consegue comprar um carro zero. Você está mentindo. Não prestei atenção à minha cabeça, nem ao diabo, tampouco. Exatamente como eu queria, eu comecei a agir. Examinamos o carro e entramos no escritório. Ali um homem estava no telefone, fumando um charuto enorme e com os pés apoiados em cima da escrivaninha. Acabada a conversa telefônica, o homem tirou o charuto da boca e se levantou para nos cumprimentar. O pastor me apresentou como o evangelista que ele convidara para realizar uma campanha. Ficamos todos sentados e o homem se acomodou como estava antes. E o pastor disse ao homem: o irmão Kent Reagan quer aquele automóvel que está estacionado ali. O homem olhou pela janela para o carro e disse: muito bem, reverendo. Tornou-se muito sério e disse: talvez eu seja meio incrédulo, mas uma convicção tenho. Creio que o homem de Deus deve ter o melhor da vida. Veja bem, às vezes os incrédulos têm melhores princípios a respeito dessas coisas do que alguns crentes. O revendedor disse: reverendo, sabe quanto vale aquele modelo? Sim, respondi. Já me informei. Havia umas 3 semanas que aquele modelo surgira no mercado e tinha verificado os preços, mas sem achar a cor que desejava. Citei o preço. Exato, respondeu. Esse é o preço na loja. Sabe quanto paguei por aquele automóvel? Abriu uma gaveta na escrivaninha e me passou um documento. Pagou US$ 1.200 abaixo do preço de revenda. E disse ele: você vê ali exatamente quanto me custou e vou deixá-lo levar o automóvel por esse preço. Não vou ganhar um tostão por isso. Você leva ao preço do custo. E perguntou: você tem um carro como pagamento parcial? Respondi: só tenho um carro bem velho e nenhum dinheiro. Contei-lhes a idade do carro, a quilometragem, os defeitos da transmissão e a necessidade urgente da retífica. O carro parece estar funcionando com 2 cilindros. Apenas parece que tem 2 cilindros funcionando. E avança aos pulos e trancos. Os pneus estão na lona, gastos. Reverendo, ele disse: está sabendo o valor da venda de um carro como o seu? Já verifiquei o preço dos usados, respondi. Em perfeitas condições, alcançam entre 800 a US$ 1.000. E ele explicou: o seu pode valer US$ 500. E eu respondi: não acho que vale tanto. Ele me propôs assim: vou aceitar seu carro como pagamento parcial de US$ 500 por conta do novo. Neste,
não ganho um tostão, e no seu carro velho vou fazer uma reforma para conseguir vendê-lo. É possível que eu perca 200 ou 300 dólares no negócio, mas se quiser assinar o contrato, pode já sair dirigindo seu automóvel zero. E o levei para casa mesmo. E vou dizer que, desde aquele dia até hoje, nunca passei sem ter um carro novo. Descobri como obtê-lo. Louvado seja Deus! A palavra de Deus funciona. Foi Deus que me ensinou esse princípio da fé para remover montanhas, também quanto aos assuntos financeiros. Há alguns anos, falei de repente aos amigos como quem viajava. Alguém vai doar 10 mil dólares ao Ministério Kenneth Hagin. Queríamos liquidar os pagamentos dos nossos prédios e escritórios em Tulsa. Orei e falei aquilo na base da fé, como Jesus me ensinava. O que disse, lhe será feito. O que disser, lhe será feito. Dentro de 3 meses, uma mulher episcopal nos deu um cheque de 10 mil dólares, o que faltava para pagar o prédio. E eu não tinha pedido nenhum dinheiro a ninguém. A palavra de Deus funciona. Em outra ocasião, depois de ter recebido aquele cheque de 10 mil dólares, no princípio de recebermos o que declaramos com fé, reuni funcionários do escritório e lhes disse: prestem atenção todos, alguém vai nos doar 25 mil dólares. E assim aconteceu. O que você disser, lhe será feito. E alguém perguntou: o que você fez com o dinheiro? Não tirei um só tostão para mim, foi tudo empregado na obra de Deus. Veja, a fartura é a vontade de Deus. Outra pessoa disse: não gosto desse negócio da fartura. E eu respondi: o diabo não gosta. Mas não vou prestar atenção no que o diabo diz, nem no que você está dizendo. Mas eu estou contra, ele falou. E eu respondi: Hitler, Mussolini, Stalin também eram contra. Não vou me importar com a opinião de nenhum de vocês quatro. Eu favoreço a fartura, a abundância e o bem-estar, e Deus também. Ele nos ensina que, sendo bem dispostos e obedientes, comeremos do bem da terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Terceira epístola de João, versículo 2 diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A frase amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade, fala do bem-estar financeiro. A frase e saúde fala do bem-estar físico. E a frase assim como é próspera a tua alma fala do bem-estar espiritual. Mas nós precisamos nos apropriar das bênçãos divinas. E como acontece tudo isso? Por meio de dizer. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. A fé opera mediante o dizer, sem necessariamente orar. Mas a fé também opera mediante a oração. Marcos capítulo 11, versículos 24. Aonde está escrito: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Mateus capítulo 11, versículo 23, versículo 24, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhes disser, lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Marcos capítulo 11, versículos 23 fala a respeito de dizer, e Marcos capítulo 11, versículos 24 a respeito de orar. Leia esses dois versículos e sublinhe o seguinte pensamento: é bem leve a diferença naquilo que você crê, se o dizer ou orar. Se apenas disser, está crendo que aquilo que diz acontecerá. E se apenas orar, está crendo que receberá o que pediu. Ainda não aconteceu. Se já tivesse acontecido, não seria preciso e necessário crer nisso, pois já o saberia. Muitas vezes dizemos que cremos e assim deixamos o assunto, mas Jesus nos ensina exatamente como crer. Qualquer que disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O que ele crê? Crê que tudo o que disser lhe será feito. No caso que estava contando a respeito da minha esposa e eu,
crermos durante um ano que receberíamos uma casa, o que dissemos nos foi feito. Em Marcos capítulo 11, versículos 23, pois, diz: qualquer que disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ainda não tinha se tornado em realidade, mas a pessoa crê que acontecerá aquilo que disse. Se já tivesse acontecido, não seria questão de fé. Já estaria vendo, sabendo, mas não mais tendo que crer. Tantas pessoas, porém, que Deus as ilumine, estão andando somente pelo que veem. Dizem, não estou vendo, logo não o recebi. Creio que Deus vai fazê-lo algum dia e não percebem a mensagem do texto. Pelo contrário, Marcos capítulo 11, versículos 23 diz que você deve continuar a crer que as coisas que disser serão feitas. Na minha própria vida, em muitas circunstâncias, continuo dizendo, mesmo diante das circunstâncias contrárias, acontecerá. Foi assim que Jesus me mandou crer. Jesus não me mandou crer que já recebi. Nesse caso, eu poderia vê-lo e apalpá-lo, e todos poderiam também fazer o mesmo. Sei, sem dúvida, que a maioria das pessoas acha estranho quando falamos a respeito da fé. Isso influi muito outros cristãos que andam segundo o que veem, estão cheios de dúvida e acham que estamos um pouco fora do que a Bíblia diz e se sentem perturbados, pois eles, na verdade, não estão entendendo o que a Bíblia diz. E os da fé estão por dentro da palavra de Deus e andam pelo Espírito de Deus. Aleluias! De conformidade com Marcos capítulo 11, versículos 23, você deve crer que o que disser lhe será feito. E o que acontecerá? Mas cedo ou mais tarde você receberá o que disser com fé. Sei do que estou falando, já passei por muitas coisas. Tive que praticar fé dessa forma, assim, debaixo de todas as circunstâncias, e sei que é a verdade, porque assim disse Jesus. Deus não é mentiroso. Não me entenda mal. Isso não significa que estaremos isentos de provas e provações e que todas as bênçãos que Deus tem provido vão cair sobre nós como goiabas maduras caem da árvore. No começo da minha vida e do meu ministério cristão, não compreendi a fé conforme a compreendo hoje, mas aprendi da palavra de Deus e da minha própria experiência que o que Deus diz é a verdade total. E o Senhor me disse, agora, vai ensinar ao meu povo o que eu lhes ensinei. Mantenha firme a sua confissão de fé e você vai se surpreender. Passei por problemas assim faz muitos anos, ao entrar no meu carro, a fim de voltar para casa depois de uma campanha de reavivamento e contei as ofertas, e elas não eram suficientes para suprir as muitas necessidades. Estava devendo aluguel e várias prestações e outras coisas, e tinha que viajar só de noite, pois os pneus do carro estavam tão gastos que não aguentariam o calor do dia. Saí de lá sabendo que não havia outra campanha programada e, portanto, que não tinha mais nenhum dinheiro suficiente para receber. Estava no ministério com dedicação integral, e a Bíblia diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Viajava, pois, no frio da noite, e enquanto o carro rodava, os pneus pareciam cantar assim: o que vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Parecia que um conversava com o outro e estava me perguntando: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora, pregador? Finalmente gritei a minha resposta: sabem o que vou fazer agora? Vou exigir e agir exatamente como quem sabe o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é a verdade. Vou para casa, vou para a cama e vou dormir como um bebê. É assim que eu vou fazer. E fui para casa. A minha querida esposa estava preocupada. Me perguntou: quanto dinheiro temos? Quanta oferta você recebeu? Isso porque ela, enquanto eu viajava, ficava em casa e tinha que pagar as despesas. Falei: tudo está bem, louvado seja Deus. Não temos as mínimas preocupações. Falei assim, pois, conforme dissemos, assim será conosco. Tudo bem?
Agora é só dormir. Amanhã falaremos a respeito. De manhã, minha esposa se levantou, preparou os filhos para irem à escola. Tendo eu chegado às 3 da madrugada, ela me deixou dormindo ainda. E ainda estava dormindo de manhã quando tocou o telefone e me acordou. Oreta atendeu e eu ouvi ela dizer: Ele chegou tarde e ainda está dormindo. Tenho pena de acordá-lo. E eu perguntei: Querida, quem está ligando? É uma chamada interurbana. Falei: Vou atender. O telefone tinha um fio longo e Oreta o levou até a cama. A pessoa me telefonou e disse: Irmão Kentirrega, você não me conhece, mas eu sou pastor em. Mencionou a cidade. Queria saber quando você poderia iniciar uma campanha para mim. E eu respondi: amanhã à noite. Glória a Deus. Você pode receber o que disser. As pessoas que não vivem pela fé perdem muitas bênçãos. No incidente que acabo de contar, tudo se saiu bem. Não perdi nenhum momento de sono, nenhuma só refeição por causa das minhas circunstâncias, e Deus supriu todas as minhas necessidades. A fé funciona, acredite. Quando você crê que serão feitas em nosso favor as coisas que pedimos em oração, receberemos o que dissermos. Exercendo a sua fé através da oração, o que você deve crer? Veja em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, que recebestes e será assim convosco. Nossos pedidos são atendidos quando oramos, e não depois de semanas ou meses. É só crermos que recebemos. Vou repetir essa frase. Nossos pedidos são atendidos quando oramos, e não depois de semanas ou meses. É só crermos que recebemos. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guanabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens de fé do reverendo Kentirrega. É um prazer muito grande estar com vocês. Quero agradecer de coração as pessoas que têm plantado uma semente de fé nesse ministério, possibilitando a execução desse trabalho e esse trabalho chegar até você e outras pessoas, edificando a fé das pessoas. Eu creio que essas informações e esses ensinos são muito importantes. Nos ajude a seguir pregando. Abençoe com a sua melhor oferta, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Abençoando esse ministério, você está abençoando a Igreja Boas Novas em Guanabira e a obra missionária na África, zonas ribeirinhas do Amazonas e no estado da Bahia. Também a Cruzada Evangelística Jesus é o Caminho e obras de assistência social. Seja um abençoador. É abençoando que você é abençoado, é dando o que você recebe, é plantando o que você colhe. A Bíblia diz que aquele que dá a beber será descedentado. Que Deus abençoe você. Caso você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou Telegram que está na descrição. Tem muitas pessoas que têm abençoado esse ministério, mas o nome deles aparece através da chave Pix, através da transação bancária, mas eu não tenho contato com essas pessoas. Gostaria de ter contato com você para prestar contas do que nós estamos fazendo, para compartilhar com vocês as bênçãos que temos recebido. Todas as terças e quintas nós estamos em oração e jejum completo para os associados, colaboradores, ofertantes, dizimistas serem bem-sucedidos, para que prosperem e avancem. E uma vez por semana nós estamos subindo ao monte para fazer a entrega a Deus dos pedidos de oração. Se você entrar em contato comigo, eu vou mandar um vídeo para você, mostrando para você o momento da oração no monte. Vamos estar orando por você, pela sua vida espiritual, familiar, profissional, financeira, saúde. Faça parte. Torne-se um dos 300 associados desse ministério. Tem muitas almas para a gente ganhar. Tem muitas coisas para a gente fazer. E nós só podemos fazer com a ajuda de homens e mulheres que acreditam na propagação do Evangelho, que ama a obra de Deus e ama as almas. Deus vai abençoar você poderosamente. Eu creio nisso. Eu profetizo sobre a sua vida uma mudança muito grande em todas as áreas de sua vida. Eu profetizo que a semente que você vai plantar e você tem plantado vai trazer muitas e muitas bênçãos para você. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um prazer muito grande compartilhar com você. Sucesso na sua caminhada.